Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, sinceramente, eu amo ouvir as histórias da meia-noite, embora eu seja um homem assim que detesto ouvir falar sobre morte, sabe? Nunca gostei. O meu nome é Reinaldo. E eu particularmente prefiro que nem toquem nesse assunto de morte perto de mim. Não, eu sinceramente, não é que eu tenha medo, pavor de morrer. Não, até isso não ia adiantar nada ter medo. Um dia, cedo ou tarde, seja rico, seja pobre, negro, branco, todos nós, né? Vamos experimentar esse processo natural da vida. A morte, eu não gosto de falar dela, eu não gosto do assunto morte, porque ela tirou de mim uma pessoa que eu tanto amei na minha vida, meu pai, Paulinho. Seu Antônio, meu pai. Mesmo sabendo que ele passaria por imensas dificuldades, esse homem honrou, Paulinho, a família dele, sabe? Ficou com os filhos depois do falecimento da minha mãe. Você fala assim, puxa, mas você está falando do teu pai e da tua mãe, você não sentiu tanto a morte? Porque eu era pequeno. Quando a minha mãe morreu, eu mal me lembro dela. Eu tinha 4 anos só. 4 aninhos, quando a dona Palmira, minha mãe, faleceu. Eu era muito pequeno. Mas meu pai assumiu nós todos, Paulinho. E quando eu falo todos, eu estou falando de 5 filhos. E entre os filhos, eu era o caçula. Então eu não lembro direito da minha mãe. Sim, com certeza a mamãe foi excelente esposa, uma grande mulher. Mas meu pai assumiu de uma vez só os 2 papéis, o de pai e de mãe. E não só isso, ele o fez com um brilhantismo, sabe, cabeça erguida. Seu Antônio, o senhor era o cara, seu Antônio. Coube a mim, durante a minha vida, e ficando com meu pai, porque eu era o mais novo, meus irmãos foram se casando, também me casei, mas eu fui o último a me casar, fui morar no interior, e acabei, sabe, meu casamento durou somente 5 anos, meu casamento não deu certo, e um dos motivos pelo qual o meu relacionamento acabou não dando certo foi exatamente a doença do meu pai, porque eu fiz questão de trazer o meu pai para morar comigo. Verdade seja dita, a minha relação com a minha esposa, a Verônica, já não era uma relação boa. Porém, dessa união conturbada, eu acabei tendo o meu filho, o Alessandro é o meu filho, o meu tesouro. Passou de pai para filho. O meu pai considerava os filhos dele tesouros da vida dele. E ele passou para mim essa formação, essa educação. Então eu considero o Alessandro, meu filho, o meu tesouro. O Alessandro, eu digo
Ele é o homem da minha vida. Quando eu falo assim, algumas pessoas desconfiam, acham até que eu sou homossexual, porque eu falo, o homem da minha vida chegou. O pessoal olha assustado para mim, é meu filho. Graças a Deus, eu consegui tirá-lo das mãos da mãe. Não foi por força não, Paulinho. Não foi. Foi por mérito, meritocracia. Alessandro um dia escolheu viver comigo, assim como eu escolhi viver com meu pai. Você vê o que é a vida? Então o seu Antônio, o meu pai, acabou sendo escolhido para viver comigo, e meu filho, na minha separação, escolheu para viver comigo. Mas um dia meu pai acabou acometido, Paulinho, daquela doença terrível, a doença do esquecimento. Eu digo assim, que a pessoa vive até o Alzheimer. Depois do Alzheimer, ela vegeta, porque meu pai, com Alzheimer, ele se esqueceu de tudo. Desde então, meu herói não foi mais o mesmo. Alessandro, meu filho, cresceu em meio às confusões e esquecimentos do avô, e fazia questão de acompanhá-lo em todas as consultas. Assim como eu amei o meu pai até o último dia da sua vida, meu filho, o Alessandro, também soube amar o seu Antônio, o avô dele. E isso, para mim, é um orgulho. É um orgulho. É como se eu tivesse ganhado o mundo inteiro. Eu consegui passar para o meu filho esse tipo de formação. Mas, hoje, na história que eu quero te contar, a história da meia-noite, eu tenho que voltar 6 meses antes da morte do meu pai. Eu acabei recebendo um aviso sobre o falecimento de uma amiga, a Joana Dark. Nossa, uma amiga querida do meu trabalho. Ela era uma pessoa muito extrovertida. Ela tinha um problema numa vista, ela havia perdido uma vista. Ela tinha uma vista de vidro. E às vezes, para fazer gente rir, ela tirava assim a vista do globo. Ela tirava o globo ocular, ela tirava a vista e corria atrás da gente. E eu morria de rir com ela. Então a Joana era uma amiga muito querida, mas que também sabia assustar. Aí um belo dia, eu estou em casa e ela me ligou chorando, dizendo que a mãe dela tinha falecido. E como eu gosto demais dessa minha amiga Joana, eu não gosto do assunto morte, mas eu gosto demais da Joana. Falei, eu tenho que ir. Embora eu não... Isso 6 meses antes do meu pai morrer. Embora eu não goste do assunto morte, morreu a mãe da Joana, eu tenho que ir. O ambiente de cemitério eu não gosto, sabe? O cheiro, o clima, são coisas que não me fazem bem. Mas fazer o quê? Eu tinha essa obrigação com a Joana. Eu tinha que ir até lá prestar a minha condolência, oferecer o meu ombro, dar um abraço, a minha solidariedade à minha querida amiga Joana. Então eu precisei, sabe, Paulinho, contratar de última hora uma cuidadora de idosos para ficar com o seu Antônio, o meu pai, mas também para ficar com o Alessandro, o meu filho. E eu gastei um dinheiro que eu não tinha. Não tô reclamando, não, porque eu acho que a Joana precisava de mim naquele momento difícil para ela. O tempo estava assim, frio, fresco. Ainda bem, eu não sou muito chegado a calor. Quando deu mais ou menos 4:30 da tarde, eu coloquei os meus pés naquele cemitério. Eu não gosto, mas pela Joana eu estava lá. Eu não gosto. Choro, tumulto. Eu não gosto nem do cheiro. Parece que o cemitério para mim tem um cheiro de vela, sabe? Eu não gosto daquilo. Gente circulando para cima e para baixo. As pessoas acompanhadas dos seus agentes funerários. Eu não vejo assim ninguém com bom semblante em cemitério.
Para mim o cemitério é um lugar horroroso, sabe, Paulinho? Ainda bem que quem morre não sabe, né, o que é estar morto, porque não é fácil não estar morto. Entrei na capela de número 2. Ali estava o corpo da dona Zeferina. Zeferina, o nome da mãe da Joana. A dona Zeferina estava sendo velada ali. A consternação era geral. Ao me ver a Joana, ela veio ao meu encontro. Coitadinha, me abraçou, chorosa. Eu retribuí o meu abraço. Abracei da forma mais carinhosa possível. Apertei-a no meu abraço. Obrigada. Eu não tenho palavras para agradecer a sua presença aqui, Reinaldo. Muito obrigado, Reinaldo. Não tenho palavras para te agradecer. Joana, eu lamento muito pela sua perda. A gente já esperava por isso, Reinaldo. A gente já esperava, mas nunca que a gente se prepara mesmo para a hora H, né? É verdade, Joana. Eu murmurei. Até naquela hora eu lembrei do meu pai. Porque eu sabia, sabe? Eu sentia que o tempo do meu pai também estava chegando. Como era difícil encarar o meu pai com aquela doença, o Alzheimer. A mãe da minha amiga, dona Zeferina, foi então conduzida à sepultura e até que o caixão foi baixado naquela sepultura. Quando nós estávamos descendo da parte alta do cemitério, eu acabei me deparando, exatamente naquela hora, com um dos funcionários do lugar terminando de reformar uma das sepulturas ali. Estranhamente, quando esse senhor me viu, ele parou o que ele estava fazendo e aí ele me olhou assim, como se ele me conhecesse, sabe? Ele me olhou, eu olhei para ele. Ele era idoso, ele era baixinho, a pele queimada do sol, mas uma pele coberta por rugas profundas. Educadamente, ele estava me olhando, me encarando. Eu cumprimentei. Olá, tudo bem? Boa tarde. Eu falei. Ele disse, tem fogo aí? Perguntou com a sua voz cansada. Não, eu não fumo, meu senhor. Bom para você. Veio deixar a parente aqui? Eu olhei para o povo que já havia se distanciado bastante e falei para ele. Não, senhor, foi a mãe de uma amiga minha. Veio na hora o meu pai, sabe, na minha cabeça. Outra vez. Mas eu falei para ele, não, senhor, foi a mãe de uma amiga minha que faleceu. Mas o meu pai veio na hora na minha mente. Quando eu falei assim, aquele senhor fez um sinal da cruz. Ele, o velho, fez um sinal da cruz. Eu olhei para a sepultura a qual ele reformava e vi que na sepultura, na lápide, tinha um nome. Nelson Xavier. Eu li o nome, né? Até li. Eu não tinha... Sabe quando você não tem o que fazer? E não tem o que conversar com a pessoa? Eu vi o nome na lápide, Nelson Xavier. Eu até acabei falando em voz alta. Fiquei assim, completamente desconcertado e falei para o seu Nelson, pois nunca se sabe, né, o dia de amanhã. Há pessoas da família do senhor aí? O seu Nelson me olhou estranho e ele repetiu, o senhor não entendeu, essa sepultura é minha, só minha, de mais ninguém, não, é minha, entendeu? Sim. E digo mais, quem por acaso for sepultado aqui, o céu ou o inferno irá devolvê-lo à vida. Tá.
legal. Puxa vida. Olha o que estava me acontecendo. Tinha que ser justo eu dar atenção a um senhor maluco, um velho gagá, doido. Então eu, até para encurtar a conversa, acabar com o papo, eu falei, então, tá certo, o seu Nelson, certo, seu Nelson Xavier, já tô indo, viu? Boa tarde, quer dizer, boa tarde, fim de tarde, né? Quase boa noite. Na última morada de Nelson Xavier, ninguém, absolutamente ninguém, descansa, viu, moço? Ele falou meio bravo essa hora. Na última morada de Nelson Xavier, ninguém, absolutamente ninguém descansa, viu, moço? Eu deixei aquele homem louco falando sozinho e fui embora. Deus me livre. É cada um que a gente cruza nesse mundo ou nesse cemitério. Só sei dizer que a vida seguiu o seu rumo. Eu continuei na minha labuta com o meu pai e ainda tendo que dar conta do Alessandro, meu filho, que a cada dia ficava mais esperto. Certo dia, eu lavava a louça do jantar quando o Alessandro, meu filho, ele olhou para o avô sentado na cadeira de rodas, no canto da sala, assistindo a TV, e falou: "Ô pai." Que foi, filho?" "Pai, me diga uma coisa, o que acontece dentro da cabeça do vovô? O que se passa dentro?" Nessa hora quase que eu deixei o prato cair. Filho, só Deus é que sabe, né? Deve ser horrível. Sabe o que é, pai? Eu li no Google que pessoas com essa doença do vovô, Alzheimer, né, pai? Morrem numa situação... Filhão, peraí, veja bem. Quando esse dia chegar, você e eu faremos de tudo para que o vovô tenha uma partida digna. Combinado assim, filho? Combinado, pai. Combinado. Depois dessa conversa, eu corri até a varanda, fechei a porta e chorei. Porque eu não sei, mas eu senti naquele instante que a sensibilidade do meu filho, ela praticamente me avisava que estava chegando a hora do meu pai. O tempo passou um pouco mais. A saúde do seu Antônio, meu pai, piorava. Chegou a um ponto que o papai não conseguia mais ficar nem na cadeira de rodas. Não conseguia mais ficar. A cabeça caía de um lado, ele não firmava mais o pescoço. E não era problema muscular, não. Era o cérebro que já não funcionava sobre a necessidade de manter a cabeça ereta. Meu querido babava muito, se afogava com a baba. Terrível. Papai chegou numa situação muito difícil. Meu querido pai terminou seus dias em cima de uma cama, porque ele não tinha mais condição sequer de ficar na cadeira de rodas. Alessandro e eu, nós nos esmerávamos em deixá-lo o mais confortável que pudesse. Meu filho adorava ajudá-lo a se alimentar. Ele até fazia: "Ó aviãozinho, vô, ó aviãozinho." E você acredita que o meu pai abria a boca para comer nessa hora? Meu filho estava aprendendo bastante comigo. Eu acho que o amor acaba ensinando a amar. A verdade é essa. Certa madrugada, depois de 85 anos e 7 desses anos doente, seu Antônio, meu pai, fechou os olhos para sempre.
Foi como eu havia dito para o Alessandro, meu filho. Sua partida desse mundo fora digna da sua brilhante vida, um verdadeiro herói. Então, 6 meses depois, eu estava de novo naquele lugar que eu não gosto de ir. Lugar horroroso, o cemitério. Os mesmos choros, o mesmo cheiro, o mesmo clima, o pior possível. Avisei a minha amiga inseparável, a Joana, aquela que brincava de arrancar um dos olhos perto de mim, o olho de vidro. Ela foi ao velório do meu pai e, ao me ver tão abatido, ela brincou comigo. Escuta aqui, Reinaldo, você para de chorar, senão eu vou arrancar o olho aqui, eu vou correr atrás de você, você vai passar ridículo. Foi nessa hora que ela conseguiu arrancar até um riso da minha pessoa. Meus irmãos choravam separar e é lógico. Eu estava também desesperado. Não tinha cabeça para resolver nada. Meus irmãos não tinham cabeça para resolver nada. Então eu gostei da brincadeira feita pela Joana, porque aquele riso, de certa forma, tirou um pouco daquele peso e estava em cima de mim toda a responsabilidade. Sobrou para mim resolver todas as questões. Mas eu fiz tudo resolvido. Tudo que eu queria era ir embora, sabe? Sair daquele lugar e respirar fundo, tipo missão cumprida. O cortejo do corpo do seu Antônio, meu pai, subiu até a parte alta do cemitério. Os funcionários pararam o carrinho com o caixão perto de uma sepultura que eu conhecia bem. Mas eu conhecia bem mesmo. Olhei para a lápide e lá não tinha mais o nome de Nelson Xavier. Vocês lembram? Era aquela. Era a mesma sepultura. O glorioso nome do meu velho, seu Antônio, ocupava aquele lugar. Enquanto que o sacerdote da igreja do meu irmão recitava o Salmo 91, era a igreja do meu irmão mais velho, o Edgar. Ele recitava o Salmo 91, eu olhei ao redor e eu identifiquei o Nelson Xavier, o senhor dos dentes podres e amarelados. O Nelson Xavier que dissera que era o dono daquela sepultura e que dissera a mim, essa sepultura é só minha. E se alguém for sepultado aqui, ou que vá para o inferno ou que vá para o céu, será devolvido à vida. Era ele, Sr. Nelson Xavier. Era ele. Ele estava na outra parte onde os corpos são enterrados em covas, segurando a sua enxada. Em meio às cruzes fincadas no chão, ele me olhava daquele jeito estranho que me causava arrepios. Meu pai foi deixado para apodrecer dentro daquela sepultura escura, abafada e úmida. Nós estávamos descendo quando o senhor Nelson Xavier me segurou pelo braço com a sua mão morna e suja de barro. Meu coração disparou e eu precisei tirar os meus óculos de sol e me recompor. O senhor me assustou, seu Nelson, sabia? Vai mesmo deixar o seu familiar lá? Você vai? Você vai deixar o seu familiar lá? Eu acho que sim. Eu paguei para isso e
E paguei caro. Ah, tá. E quem é que tá lá? A minha paciência começava a dar sinais de que ela estava chegando ao fim. Quem tá lá é meu pai. É meu pai quem tá lá. Mais alguma coisa, seu Nelson? Seu Nelson Xavier sorriu e depois fechou abruptamente a sua expressão. E falou: lembre-se, rapaz, o céu ou o inferno irão devolvê-lo à vida. Você não esqueceu disso não, né? Vou repetir: o céu ou o inferno irão devolvê-lo à vida. Ninguém fica lá. Aquela sepultura é minha. Velho maluco. Ah, não. Não tenho paciência para isso, não. Mais uma vez eu deixei ele falando sozinho. Eu não gosto de falar sobre morte. Eu odeio cemitério. Exumação, então, nem se fala. 3 anos depois da morte do meu pai. Aqui estou eu outra vez. Meus irmãos já não choram mais. Apenas conversam entre eles, compartilhando as boas lembranças do nosso pai. Alessandro, meu filho, um pouco mais crescido, quis vir comigo. Não, eu não sou do time que gosta de levar criança para o cemitério, mas eu penso que desde já meu filho precisa conhecer determinadas realidades da vida. Não precisa ver se não quiser. Falei ao som das marretadas do coveiro na lateral da tampa da sepultura. Tranquilo, pai, me respondeu Alessandro. Tranquilo, pai. A tampa de concreto foi removida. Lá estava o caixão. O coveiro e o seu auxiliar removeram também a urna. O jovem trabalhador fez uma observação. Os parafusos, principalmente os da parte da cabeça, estão mais apertados. Eles continuam com o serviço. Meus olhos estavam fixos ali enquanto os meus irmãos falavam sem parar sobre o passado. A tampa do caixão foi arrancada. Praticamente foi isso, arrancada. E outra vez, ao ver o esqueleto do meu pai, o mesmo ajudante comentou com seu colega. Ele coçou assim a cabeça. Eu vi que ele coçou a cabeça e falou: rapaz, me parece que ele puxou o véu e também o forro do caixão. Veja só as mãos. Dá uma olhadinha aqui nas mãos. Meus irmãos pararam de falar e começaram a chorar quando os restos mortais do seu Antônio começaram a ser retirados do caixão direto para um saco plástico verde. Naquela hora, eu me lembrei do Nelson Xavier. Olhei ao redor, não o vi. Será que ele ainda é vivo? Os ossos do meu pai acabaram sendo colocados num saco plástico verde. De modo que os meus irmãos saíram e o Alessandro, meu filho, acabou acompanhando os tios. E eu não sei, mas eu tive vontade de ficar um pouco mais. Eu queria entender o que dissera aquele ajudante ali do coveiro. Fiquei de propósito sozinho
Quando eu olhei na sepultura do lado, olha o Nelson Xavier. Não é possível. Não é possível. É ele? E aí, rapaz? Ô, seu Nelson. Viemos fazer a exumação do meu pai. Exumação. Meu pai já voltou à vida. Faz tempo. Como assim, seu Nelson? Eu não falei que essa sepultura é minha? Qualquer um que for enterrado nela é devolvido à vida. Pode ir pro inferno, pode ir pro céu, para qualquer lugar. Seu pai foi devolvido à vida. Eu ia pedir mais explicações pro seu Nelson Xavier. Mas quando eu olhei, cadê? Ele havia desaparecido. Se eu já não gostava antes de falar da morte, imaginem depois desses acontecimentos. Afinal de contas, quem era Nelson Xavier? É tudo tão misterioso na minha história, mas se de algum modo você gostou dela, curta dando o seu joinha, aproveita e se inscreva no canal do Paulinho Boa Pessoa. E se não for pedir muito, manda o valeu demais, porque o Paulinho Boa Pessoa bem que o merece.